Senhores, hoje abordaremos detalhadamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 635, também chamada de ADPF das favelas, e o processo que está em curso contra o governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Nesta semana tivemos uma operação policial aqui no Rio de Janeiro que movimentou o xadrez político de 2026. E, como sempre, a nossa boa e velha direita, que está sempre em busca de heróis e parece que tem a memória fraca, começa a cair em fantasias. Diversas teorias e pedidos surgiram esses dias em grandes canais de direita pelo Brasil. Uma espécie de ufanismo tomou alguns indivíduos de direita, onde clamam que o governador senhor Cláudio Castro deve ser o novo presidente da República e que seria o Bukele do Brasil. Também dizem que o julgamento do governador do Rio de Janeiro, marcado para os próximos dias, deu-se por uma retaliação do STF à operação policial recente e que o fato de o ministro senhor Alexandre de Moraes estar à frente da ADPF das favelas é uma prova inequívoca de que parcela do STF está defendendo as facções criminosas. E a pergunta que fica é a seguinte: os senhores leram a ADPF das favelas, têm ciência de seu teor e leram o processo que está em curso contra o governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro? E aqui, senhores, está um grande problema da direita brasileira: a falta de leitura, de ir pesquisar as coisas em fontes primárias. Como de costume, eu vou deixar os links para tudo o que eu disser na descrição do vídeo e também colocarei os prints das fontes na tela, para que os senhores possam ler e tirar suas próprias conclusões, ancorando-se em fatos, ainda que os fatos contradigam suas esperanças e crenças. Vamos começar pela ADPF 635, a ADPF das favelas. Trata-se de uma decisão monocrática do ministro senhor Edson Fachin, do dia 5 de junho de 2020. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, entrou com uma ação no STF pedindo que as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro fossem suspensas durante a epidemia de Covid-19. Na decisão do ministro senhor Edson Fachin, ficou determinado que as operações policiais, para que acontecessem, deveriam ter previamente um plano de redução de letalidade policial, ter ambulâncias presentes nas imediações das localidades onde ocorressem as operações. E as viaturas deveriam contar com GPS e os policiais deveriam usar câmeras corporais. Vamos ao que alegou o PSB para que o ministro senhor Edson Fachin tomasse sua decisão. E o motivo de tal ação do PSB teria sido a morte do adolescente João Pedro Matos Pinho, de 14 anos, dentro da casa da tia, onde, segundo a perícia, ele teria sido morto com 70 disparos pela polícia. Após a morte do adolescente, a polícia teria levado o corpo dele para um helicóptero e a família teria ficado sem saber onde o corpo do adolescente estava. Ainda segundo o PSB, um homem de nome Iago César dos Reis Gonzaga, de 21 anos, teria sido torturado e morto por policiais na favela do Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Agora, vamos analisar a decisão do ministro senhor Edson Fachin. A proibição de operações policiais nas favelas durante a epidemia de Covid-19, que, teoricamente, visava proteger os servidores públicos da área de segurança, enfrentava um problema. Obviamente, os traficantes não respeitaram o tal isolamento social e não pararam com suas atividades criminosas. E, embora tenha ocorrido, naquele momento, uma redução dos crimes que eles geralmente cometem, e em algumas favelas os próprios traficantes, copiando o Estado,
ordenaram o isolamento social dos moradores. Com todo mundo em casa e com medo, o número de assaltos despencou. E assim como qualquer indivíduo, os traficantes e assaltantes ficaram com medo de morrer de Covid. Pode-se dizer que o Covid-19 foi uma espécie de inimigo comum de todos, e o medo dele foi incutido em todos pela mídia mundial e pelo fato óbvio de quase todo mundo conhecer alguém que tenha morrido por causa da doença. E vale lembrar que mesmo quando as operações policiais acontecem sem que se avise outros órgãos públicos, são recorrentes os casos de vazamento. Tanto que, em muitas operações, os policiais só tomam ciência do que irão fazer minutos antes de saírem de suas bases e têm seus celulares confiscados. E, na última operação, aparentemente, houve um vazamento que só pode ter sido feito por alguém ligado à segurança pública. Na página 4, nas justificativas do PSB para pedir a DPF, tem uma justificativa interessante. O partido alega que, desde abril de 2020, aumentaram o número de operações policiais nas favelas e que tais operações tornaram-se cada vez mais letais. E aqui nós temos duas possibilidades. Ou os policiais tornaram-se mais letais porque estavam enfrentando uma resistência mais violenta dos traficantes, ou os policiais tornaram-se mais letais porque saíram de suas casas dispostos a dar tiro sem um justo motivo. Que cada um dos senhores tire suas próprias conclusões sobre os fatos, especialmente aqueles que residem em favelas e acompanham a realidade de tais localidades. Na página 5 da decisão do ministro senhor Edson Fachin, está escrito que os estados, quando colocam seu braço armado para agir, devem especificar em que condições os policiais devem usar armas de fogo e quais armas devem usar. Que cada arma deve estar atrelada ao servidor público que estiver em posse dela. Que armas com grande poder de dano sejam preteridas e que os policiais deem aviso sempre que a arma de fogo for disparada e que justifiquem cada disparo que realizarem. Bem, pelo que eu saiba, existe um protocolo de progressão do uso da força pela polícia. E, obviamente, um policial não pode dar um tiro de fuzil a um indivíduo desarmado que furtou um desodorante e saiu correndo. E sim, no mundo real, são inúmeros os casos onde os servidores públicos da área de segurança utilizam seu poder de forma espúria e criminosa. Quanto a cada arma estar atrelada ao servidor público que a estiver portando, isto é necessário para que se possa fazer o exame de balística e individualizar as ações de cada um no caso de uma perícia. Aliás, é uma pena que a individualização da pena não tenha se aplicado aos presos do 8 de janeiro, tendo em vista que o então ministro da Justiça do governo Lula, o hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino, não preservou as imagens das câmeras de segurança dos prédios públicos que foram vandalizados. A limitação do uso de armas de fogo com grande poder de dano por parte dos policiais torna-se um grande problema, pois como eles poderão enfrentar traficantes armados com fuzis e granadas portando apenas uma arma de curto alcance? E o aviso que o policial deve dar sempre que efetuar um disparo é algo, no contexto de uma operação policial dentro de uma favela, praticamente impossível. E na página 7, última página da decisão do ministro senhor Edson Fachin, fica claro que a DPF das favelas deveria vigorar somente durante a pandemia de Covid-19, ou seja, por que ela ainda está em vigor? E aqui, senhores, eu deixo uma questão para que os senhores resolvam. No Rio de Janeiro, nós temos o seguinte cenário: uma miríade de indivíduos morando em situação precária dentro das favelas. Uma corrupção absurda dentro do Estado, onde servidores públicos e marginais muitas vezes se confundem. O tráfico de drogas, formado por um bando de analfabetos funcionais que mal sabem falar o português
E eu não sei como, do dia para a noite, conseguem se comunicar com países de língua espanhola e inglesa e desenvolvem uma incrível capacidade logística e compram e distribuem armas e drogas numa escala absurda pelo estado do Rio de Janeiro, sem que nenhuma autoridade pública consiga de fato pará-los. Uma demanda crescente por drogas ilícitas. E mesmo com a proibição da produção, comércio e distribuição de drogas, em qualquer esquina do Rio de Janeiro é possível comprá-las. E, neste cenário, um policial tem, obviamente, o dever de preservar a vida de inocentes, seja em uma favela, seja em condomínio de luxo. Porém, ao entrar em uma favela, tal policial se defronta com traficantes portando armas de guerra e que não tem nenhum compromisso em preservar a vida dos que ali moram. E, sendo este policial um servidor público honesto, se vê cercado por servidores públicos que talvez não sejam tão honestos e que muitas vezes até tenham relações pecuniárias com os traficantes. Digamos que hoje os senhores tivessem a caneta de um governador em mãos. Como acabariam com o tráfico e a demanda espontânea por drogas? Como combateriam os traficantes dentro das favelas sem prejudicar ou vitimar os moradores inocentes que lá estão? E o principal, como acabariam com a corrupção dentro do Estado? Tudo isto sem que injustiças fossem cometidas e usando a mão de obra humana disponível no Estado do Rio de Janeiro. Caso os senhores não vislumbrem uma resposta coerente, assistam os 3 últimos vídeos que eu postei aqui neste canal e depois respondam a tal pergunta de forma objetiva e ancorando-se na realidade, sem usar de apelos emocionais ou metafísicos. Bem, agora vamos analisar a questão do julgamento do governador Cláudio Castro. E eu adianto que as questões envolvidas são complexas, de difícil entendimento e cheias de coincidências. Atualmente, o cargo de vice-governador do Rio de Janeiro está em vagatura, pois o senhor Tiago Pampolha foi nomeado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar aos senhores que, em 2017, 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e um conselheiro aposentado foram presos na Operação Quinto do Ouro. Nenhum dos conselheiros foi punido de fato, tampouco devolveram aos cofres públicos os valores que teriam desviado. E alguns dos condenados por corrupção foram reconduzidos às suas funções por ordem judicial. Um Tribunal de Contas estadual tem a função de fiscalizar as contas do Estado. É o responsável por fiscalizar se o governador está usando de forma correta o dinheiro dos nossos impostos. Cabe a tal tribunal evitar que ocorra corrupção, entre outras coisas. E tem sido muito comum que governadores nomeiem as esposas, parentes próximos ou amigos para tais tribunais, e assim tenham suas contas julgadas por eles. Vale observar que para que um indivíduo torne-se conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não é necessário que ele tenha nenhuma formação acadêmica. Basta que ele seja indicado pelo governador e aprovado pela Alerj. E então ele tomará posse em seu cargo vitalício, com salário de R$41 mil mensais e uma espécie de verba secreta, que vem desde o governo Moreira Franco. Mas, voltando ao caso do governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, que junto com o presidente da Alerj e com o agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e antigo vice-governador, senhor Tiago Pampolha, está sendo julgado por abuso de poder político e econômico pelo TSE, trata-se de uma ação movida pelo senhor Marcelo Freixo, pela coligação A Vida Vai Melhorar, formada pelos partidos políticos PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, PSOL e Rede. Ao vencer as eleições para governador do Rio de Janeiro em 2022, veio a público, entre outras coisas,
que o governador teria nomeado milhares de indivíduos para cargos secretos, usando a CEPERJ e a UERJ, e que estes milhares de indivíduos seriam remunerados em dinheiro vivo, e que, na realidade, os nomeados teriam como função real trabalhar na campanha política da chapa Castro-Pampolha. Em 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu que tal nomeação de milhares de indivíduos para cargos públicos, da forma que ocorreu, era algo, em tese, ilegal. Porém, que tais nomeações não afetaram o resultado das eleições. É errado, mas não é tão errado. E caso paralelo, e que não tem ligações com a ação que é movida contra o governador no TSE, nós temos uma refinaria aqui no Rio de Janeiro, de nome Refit, que, segundo a operação da Polícia Federal, de nome Carbono Oculto, seria, na realidade, uma empresa de fachada da facção criminosa PCC. E um dia antes da operação policial que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a liberação das atividades da tal Refit, que estavam bloqueadas devido às suspeitas de que tal empresa esteja ligada ao PCC. E também em um caso paralelo ocorrido em 2022, a campanha do governador Cláudio Castro foi acusada de abastecer seus veículos em 12 postos de combustível que pertenciam ao mesmo dono, o senhor Fernando Tabaque Gomes, que estava envolvido, junto com sua esposa, a senhora Mônica Lima Barbosa, em outros casos de suspeita de participação em organização criminosa, envolvendo também uma empresa do senhor Fernando de nome Limpar. Em relação aos postos de combustível, a campanha do governador teria gasto R$500 mil nos 12 postos de combustível pertencentes ao senhor Fernando. E o governo Cláudio Castro contratou a empresa Limpar, da família do senhor Fernando, mesmo ciente que ele responde a diversos processos judiciais desde 2013. O contrato garantiu a Limpar um montante de R$4 milhões. Mas, voltando ao caso do julgamento do governador Cláudio Castro pelo TSE, aconteceu uma coincidência absurda. Já era sabido que a ministra, senhora Isabel Galotti, iria encerrar suas funções no tribunal no dia 21 de novembro de 2025. E, como de costume nesses casos, ela iria liberar os processos mais relevantes que tivesse em mãos para que fossem julgados. E entre esses casos estava o do governador Cláudio Castro, que, embora tenha sido inocentado em maio de 2024 pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não aceitou a justificativa dada pelo TRE do Rio sobre as contratações de milhares de servidores públicos feitas de forma suspeita pela antiga gestão dele. E aqui surge o ponto de convergência e de polêmica envolvendo o governador Cláudio Castro, seu julgamento pelo TSE e a operação policial que ocorreu aqui no Rio. A DPF das favelas, como os senhores viram no início do vídeo, tratou-se de uma decisão monocrática do ministro senhor Edson Fachin, que atualmente preside o STF, depois da aposentadoria antecipada do ministro senhor Roberto Barroso. E com essa dança das cadeiras, a DPF das favelas ficou a cargo do ministro senhor Alexandre de Moraes. Senhores, eu comecei este canal em 2024 e encontram-se aqui diversos vídeos onde eu critico o ministro senhor Alexandre de Moraes e suas ações referentes aos presos políticos do 8 de janeiro, ao ex-presidente Bolsonaro e a diversas figuras da direita brasileira. Porém, eu devo me ater aos fatos. E é um fato que, quando foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e quando foi ministro da Justiça do governo Temer, o ministro senhor Alexandre de Moraes era ovacionado por muitos que hoje se dizem de direita, e era considerado declaradamente um inimigo pela esquerda. Tanto que a então senadora senhora Gleisi Hoffmann disse que Moraes no STF é ruim para a democracia. Bem,
são as vicissitudes da política brasileira, onde o mesmo senhor Geraldo Alckmin, que dizia que o presidente Lula era o ladrão querendo voltar à cena do crime, hoje é seu vice-presidente. Mas agora entramos nas possibilidades, teorias da conspiração ou o que os senhores queiram chamar. Uma desembargadora estava com sua saída do tribunal que julgará a causa do governador Cláudio Castro prevista. Todos sabiam. E justamente quando ela está para sair, e como de costume, colocaria os casos relevantes para serem julgados, o governo do Rio decide pôr em prática uma operação policial que evidentemente causaria polêmica no meio político, dada a proximidade com as eleições de 2026. A DPF das favelas foi uma decisão monocrática do ministro senhor Edson Fachin, nomeado para o STF pela ex-presidente Dilma e acusado por muitos de tomar decisões que convergem com a ideologia da esquerda. O fato de a DPF das favelas cair nas mãos do ministro senhor Alexandre de Moraes deu-se devido à aposentadoria do ministro senhor Roberto Barroso, bem antes de se imaginar que ocorreria tal operação policial no Rio de Janeiro. A operação policial favorece politicamente o governador Cláudio Castro, isto é óbvio. Todos os grandes nomes envolvidos em toda essa polêmica têm, suas respectivas biografias, uma suspeita de agirem de maneira pouco republicana. E eu pergunto para os senhores, dentre todos os envolvidos, quem é o seu herói da vez? A esquerda, que antes chamava o ministro senhor Alexandre de Moraes de fascista, hoje diz que ele é o grande garantidor da democracia. A direita, que elogiava o ministro senhor Alexandre de Moraes quando ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo e comandava grandes operações policiais naquele estado, hoje diz que ele é um comunista. O governo Cláudio Castro, repleto de suspeitas de atos espúrios, é chamado de Bukele do Brasil por muitos da direita e alguns mais entusiasmados sugerem que ele deve ser o novo presidente do Brasil. E, em comum, temos o fato de todos os envolvidos serem acusados pela esquerda e pela direita de favorecer o crime organizado. Bem, é como eu sempre digo, quem não tem um conhecimento prévio daquilo que diz defender e defende apenas indivíduos, acaba por se perder em suas convicções e por apoiar coisas que, em futuro próximo, serão sua ruína. Se você é um indivíduo que se diz de direita, pegue a literatura liberal e conservadora e vá ler. Não acredite somente no que eu digo, tampouco no que outros estão dizendo. Vá pesquisar e tire suas próprias conclusões. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Fique com Deus e tenha um excelente final de semana. Muito obrigado.